Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para fazer um vídeo para auxiliar na prova de bloco, beleza? Essa prova de bloco, o conteúdo será razão e proporção, tudo que nós vimos a respeito de razão e proporção, beleza? Então vamos começar aqui falando que razão é uma divisão. Então se eu pego 3 e divido por 5, eu tenho uma razão. E uma proporção é uma igualdade entre razões. Então, aqui eu tenho uma razão, 3 por 5, igual uma outra razão, que é 6 dividido por x. Então, aqui eu tenho uma proporção. Pessoal, manter a proporção é manter com que a igualdade seja correta. Observa que eu estou falando que 3 sobre 5 é igual a 6 sobre x. E eu quero saber o valor de x. Então, para descobrir isso, eu tenho duas maneiras. Eu posso usar a minha razão, né? O meu intelecto aqui. Observa, se eu estou mantendo a proporção, tudo que eu faço nos numeradores, eu tenho que fazer nos denominadores. Então, observa, se eu olho os numeradores, que são os números de cima, de cá para cá, eu aumentei o valor em duas vezes, né? Eu multipliquei por 2. Portanto, para que a proporção seja mantida aqui embaixo, no denominador, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então, eu vou ter que pegar esse 5 e multiplicar por 2 também. 5 vezes 2 é 10. Então, aqui, pessoal, eu sei que x é igual a 10. Mas, professor, eu não gosto, eu odeio usar esse raciocínio lógico, eu não gosto de raciocínio lógico. Como que eu posso fazer sem precisar ter essa linha de raciocínio? Beleza, nós sabemos que toda vez que eu tenho uma igualdade, uma igualdade, uma fração, eu posso simplesmente multiplicar cruzado, né, pessoal? Então, aqui, se eu multiplicar cruzado, eu vou chegar na mesma resposta. Vamos conferir. 3 vezes x é 3x. Então, aqui eu vou ter 3x igual a 5 vezes 6 é 30. Esse 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter 30 dividido para 3. E eu sei que 30 dividido para 3 é igual a 10. Então, observa que tinha que ser o 10 para manter as proporções. Então, eu posso usar essas duas maneiras que eu vou chegar na resposta do mesmo jeito. Quando eu multiplico cruzado, eu uso aquela regrinha, né, pessoal, que fala que o produto do meio é igual ao produto das extremidades, né? É isso, é fazer a multiplicação cruzada quando eu tenho uma igualdade entre frações. Então, isso é razão e proporção, tá bom? Eu posso fazer isso em todas as situações possíveis para manter as proporções. Por exemplo, se eu falar assim, uma empresa tem funcionários homens e mulheres. A razão entre a quantidade de funcionárias mulheres e os funcionários homens é igual a 3 quintos, ou seja, então eu tenho 3 mulheres para 5 homens nessa empresa. Daí, pessoal, eu coloquei, né, a razão de 3 quintos, então a quantidade de mulher em cima, a quantidade de homens embaixo. Daí ele vai falar, por exemplo, assim, se nessa empresa eu tenho 33 mulheres, portanto, quantos homens haverá nessa empresa? Então, observa que eu tenho que manter a proporção. A razão de mulher para uma é 3 quintos. Se tem 33 mulheres, quantos homens vai ter? Montei a questãozinha. Então, eu tenho uma fração, igualdade, fração. Ou eu posso usar meu raciocínio lógico, ou eu posso multiplicar cruzado. Vamos multiplicar cruzado aqui para ver se a gente acha a resposta. 3 vezes x é 3x, igual a 33 vezes 5. Vamos fazer aqui, 33 vezes 5. 5 vezes 3 é 15, vai 1. 5 vezes 3 é 15, mais 1, 16. Então, vou ter 165. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, tem 165 dividido para 3. Vamos fazer essa divisão aqui. Eu vou pegar o 16, que vai dar 5, né? 5 vezes 3 é 15. 16
menos 15 sobra 1. Vou descer esse 5, que vai dar 15, que vai dar 5. 5 vezes 3 é 15, e 15 menos 15 é 0. Então, quantos funcionários homens que tem nessa empresa? 55. Então, eu posso usar isso também. Usando o raciocínio lógico, eu chegaria na mesma resposta. Olha, de 3 para 33, eu multipliquei por 11. Porque 11 vezes 3 é 33. Então, aqui embaixo eu também teria que multiplicar por 11. E 5 vezes 11 é 55. Das duas maneiras, eu chegaria na mesma resposta. Beleza? Isso é razão e proporção. Pessoal, daí nós demos três exemplos, né, que envolvem razão e proporção para contextualizar no nosso dia a dia, né? Nós falamos de densidade demográfica, velocidade média e consumo de energia. A densidade demográfica nada mais é do que o número de habitantes dividido pela área que esses habitantes convivem, né? Através da densidade demográfica, a gente pode saber se uma região é muito povoada ou pouco povoada, tá bom? E ela é bem simples, é pegar o número de habitantes e dividir pela área daquela região, né? Então, por exemplo, se eu quero saber a densidade demográfica de uma região que tem é, 20 milhões de habitantes. Observa, isso aqui o Enem ama, tá? Ele gosta de escrever assim, ó, 20 milhões. E você vai ter que se virar para saber quantos zeros que existe no número 20 milhões. Então vamos lá? Esse aqui é o número 20. Se eu acrescentar 3 zeros, eu vou ter o número 20 mil. Se eu acrescentar mais 3 zeros, eu tenho o número 20 milhões. Então, se essa região tem 20 milhões de habitantes, eu vou ter aqui em cima, né, no numerador da quantidade de habitantes, eu vou colocar o 20 milhões aqui. Vamos supor que essa região possui 20 quilômetros quadrados. Então, 20 mil quilômetros quadrados. Então, aqui mais uma vez eu vou ter o número 20 mil. Essa região tem 20 mil quilômetros quadrados. Então, mais uma vez, né, pessoal? 20 mil, esse número é o 20. Se eu colocar 3 zeros, eu vou ter o número 20 mil. Simples, né? Mas nós não podemos esquecer dessas questõezinhas básicas, tá? Então, se eu dividir esse número, pessoal, ó, zero em cima, zero embaixo, zero em cima, zero embaixo, zero em cima, zero embaixo, e zero em cima, zero embaixo. Então, na verdade, eu vou ter 2.000 dividido para 2. Então, a densidade demográfica dessa região, 2.000 dividido para 2 é 1.000. Então, essa região possui 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Essa seria a minha resposta final. Beleza, pessoal? Agora aqui tem um detalhe que nós vimos em sala de aula, eu quero colocar para vocês aqui. Como nós estamos trabalhando com área, né? Às vezes alguma informação ela não vai vir em quilômetro, ela vai vir em quilômetro quadrado, ela vai vir em metro quadrado ou vice-versa e vai pedir para você transformar um no outro, tá? Então observa, nós sabemos que 1 quilômetro possui 1.000 metros. Essa é a relação, tá, pessoal? O quilo, ele representa 10 a terceira, que é 1.000, né? Então, se eu falar 1 quilograma, são 1.000 gramas. 1 quilômetro, 1.000 metros. 1 quilowatt, 1.000 watts. Então, essa é a informação que a gente pode guardar na cabeça. Mas, quando eu trabalho com área, pessoal, eu tenho uma grandeza bidimensional, né? Então, esse valor ele vai estar ao quadrado. A gente fala área em metros quadrados, quilômetros quadrados e assim vai. Então, para eu ver quantos quilômetros quadrados, quantos metros quadrados corresponde o quilômetro quadrado, eu preciso elevar esses dois lados aqui ao quadrado, tá? Quando eu elevo ao quadrado, observa, eu vou ter 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é o próprio 1. E eu vou deixar aqui o quilômetro, que também estará ao quadrado. Do lado de cá, eu vou colocar 1.000 ao quadrado. É 1.000 vezes 1.000. Quando são números com zeros, fica mais fácil, né? O 1.000, ele tem 3 zeros. Quando eu passo ele para o quadrado, eu duplico a quantidade de zeros. Se era 3, passa a ser 6. Então,
e o metro fica ao quadrado. Então, observa, pessoal, 1 quilômetro quadrado, ele possui 1 milhão de metros quadrados. 1 quilômetro tem 1.000 metros. 1 quilômetro quadrado possui 1 milhão de metros quadrados. Toma cuidado, tá? Algumas pessoas pensam, se 1 quilômetro possui 1.000 metros, então 1 quilômetro quadrado vai possuir 1.000 metros quadrados. Não, porque eu preciso levar os dois lados ao quadrado e acontece o que nós vimos aqui, beleza? Outra grandeza que nós vimos, né, pessoal, é a velocidade média, que vai medir o tempo que você gasta para percorrer determinada distância, né? Então, é a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto, beleza? Então, aqui, ó, eu vou colocar um exemplo, e aqui já vai servir para a gente ver quando uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Por exemplo, pessoal, aqui eu sei que a minha velocidade ela é inversamente proporcional ao tempo. Vamos supor que eu quero sair da sala de aula e ir até a sala da gestão, da diretora, tá? Se eu fizer, pessoal, esse caminho correndo, ou seja, eu estou com uma velocidade alta, eu vou fazer em menos tempo. Então, eu aumento a minha velocidade está alta, o tempo diminui. Se eu fizer esse percurso andando, ou seja, eu estou indo bem devagarzinho, eu vou demandar mais tempo. Ou seja, quanto mais rápido eu vou, em menos tempo eu faço o percurso. Então, uma grandeza está aumentando e a outra grandeza está diminuindo. Então, quando eu tenho essa situação, eu falo que as minhas grandezas são inversamente proporcionais, tá? Agora, vamos analisar, pessoal, a velocidade média com a distância percorrida. Vamos supor que eu tenho 10 minutos para fazer uma prova de corrida, tá? Se eu for correndo, já que eu só tenho 10 minutos, eu vou fazer uma distância muito maior do que se eu for andando, né? Então, eu tenho o mesmo tempo, eu vou analisar a distância com a velocidade. 10 minutos correndo, eu percorro uma distância muito maior do que 10 minutos andando. Então, eu aumentei a minha velocidade, eu percorri uma distância maior. Então, eu aumentei um, o outro também aumentou. Então, eu falo que a velocidade média com a distância, elas são diretamente proporcional. Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Diretamente proporcional. Quando uma aumenta e a outra diminui, inversamente proporcional. Então, eu vou colocar uma situação aqui para a gente poder fazer a análise, tá? Ó, observa. Eu vou colocar aqui duas grandezas. Eu vou colocar a velocidade e o tempo percorrido, tá? Então, vamos supor que eu saí de Mineiros e fui para Perolândia numa velocidade de 75 quilômetros por hora. E eu verifiquei que eu demandei 2 horas para fazer esse percurso. E eu não quero gastar tanto tempo, estou gastando muito tempo. Então, para eu gastar menos tempo, eu vou aumentar a velocidade. Em um outro dia, né, no próximo final de semana que eu for para Perolândia, ao invés de 75 quilômetros por hora, eu vou a 100 quilômetros por hora. Quantas horas que eu vou demandar para chegar lá? Então, pessoal, observa. Aqui eu aumentei a minha velocidade. Era 75 quilômetros por hora, eu fui para 100 quilômetros por hora. Se eu estou indo mais rápido, eu vou demandar menos tempo para fazer essa trajetória. Ou seja, eu vou diminuir o tempo para poder percorrer essa distância, né? Observa que a velocidade aumenta e o tempo diminui, inversamente proporcional. Pessoal, se eu faço essa regrinha de 3 e as minhas grandezas são inversamente proporcional, eu tenho que multiplicar direto, tá? Se eu fizesse essa relação e as duas fossem diretamente proporcional, uma aumenta, a outra aumenta, eu multiplico cruzado. Quando elas são inversamente proporcional, eu multiplico direto. Beleza? Então aqui vai ter, ó, vamos fazer 100 vezes x é 100x igual a 75 vezes 2, 150. Né, pessoal? Esse 100 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 150 dividido para 100.
Eu estou dividindo para 100, 100 tem dois zeros, então vou deslocar duas casas. Isso indica que eu vou demandar 1h30 para chegar em Perolândia, se eu for a 100 quilômetros por hora. Beleza? Se eu multiplicasse cruzado, não daria certo, pessoal. Iria aumentar o valor. Então, se eu aumento a velocidade, vai demandar mais tempo para chegar no lugar? Não faz sentido. Então, isso também é uma questão de lógica, tá bom? E é isso. Essa aqui é a relação da velocidade média, que é a distância pelo tempo. Eu também poderia perguntar, vamos colocar águas de um rio. Tem uma questão que é muito parecida com essa na lista, né? Vamos pegar ela como exemplo e vamos fazer uma continha aqui. Águas do rio Tietê percorrem um caminho até chegar ao rio Paraná. E elas demandam mais ou menos, e elas percorrem um percurso de mais ou menos 1.000 quilômetros. Então, quilômetros é distância. Eu vou colocar aqui em cima, 1.000 quilômetros. Vamos supor que para percorrer esse caminho, né, para sair do rio Tietê até o rio Paraná, essas águas demoram 50 horas. Então, qual que é a velocidade dessas águas, né? Velocidade média dessas águas. Então, eu coloquei a distância em cima, o tempo, horas embaixo, né? É só fazer essa divisão básica. 0 em cima, 0 embaixo. Eu vou ter 100 dividido para 5, que vai dar 20, né? Porque 20 vezes 5 é 100. 20, 40, 60, 80, 100. Então, 20 vezes 5 é 100, então 100 dividido por 5 é 20. Então, a velocidade dessas águas é de 20 quilômetros por hora para percorrer esse caminho de 1.000 quilômetros e demandar 50 horas para sair de um lugar e ir até outro, tá? Não se esqueça também que eu posso pedir para transformar de horas para dias, de dias para mês, beleza? Mas é isso aqui, velocidade média. E a última grandeza que nós estudamos, né, pessoal, foi o consumo de energia. O consumo de energia nada mais é do que a potência de um eletrodoméstico, né, vezes o tempo com que ele fica ligado, tá? Então, a potência eu costumo colocar em watts e o tempo eu costumo colocar em horas. Para vocês não esquecer, consumo de energia PT, tá? Para quem é lulista dá certo, PT, tá? Só para vocês não esquecerem. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Lá em casa, o ar condicionado, eu percebi, pesquisei na internet e vi que ele tem 500 watts de potência. Pessoal, essa potência é o quanto de energia que eu preciso aplicar naquele equipamento para que ele execute um trabalho, tá? Então, eu vou saber a potência. Por exemplo, a potência do ar é maior do que a potência do ventilador. Então, eu preciso de mais energia para fazer com que um ar-condicionado trabalhe do que um ventilador, né? O ventilador ele tem uma mecânica mais simples, né? Beleza? Vamos supor que eu deixe esse ar-condicionado ligado lá em casa todas as noites e eu durmo por 6 horas. Então eu vou dormir, eu ligo ele. Então ele vai ficar ligado 6 horas. Mas, pessoal, o que acontece muitas vezes é que eu quero saber a potência, eu quero saber o consumo de energia mensal desse ar-condicionado, e não só em um dia. Se fosse só em um dia, era só multiplicar 500 por 6 já estaria certo. Mas a gente considera um mês como tendo 30 dias, né, para a base de cálculo. Então eu vou colocar aqui, ó, vezes 30, porque eu vou calcular o consumo de energia mensal, tá? Então, aqui, o consumo de energia desse ar vai ser, vamos fazer aqui, ó, 500 watts vezes 6 vezes 30, 6 vezes 3 é 18, tem aquele zerinho aqui, eu vou colocar. Então, por mês ele fica ligado 180 horas. Então, o consumo de energia desse ar condicionado vai ser 500 vezes 180. Vamos fazer 18 vezes 5. 5 vezes 8 é 40, vai 4. 5 vezes 1 é 5, mais 4, 9. Então, eu tenho 90. Daí eu tenho esses dois zeros, eu adiciono esses dois zeros. E eu tenho mais esse zero, eu adiciono esse zero. Então, se eu fizer a conta 500 vezes 180, eu vou ver que eu tenho 90 mil. Então, o consumo de energia, pessoal, desse ar-condicionado na minha casa é de 90 mil watts hora por mês.
Só que, mais uma vez, né, se você fizer um comparativo para fazer contas futuras, para ver quanto que ele consome de energia mensal na sua casa, lá no talão de energia, os valores de consumo de energia não vai estar em watts hora, vai estar em quilowatts hora. Mas nós já falamos do quilo, né, que corresponde a 1000. Então, 1 kW, ele corresponde a 1000 watts, tá? Então, pessoal, se eu quero passar de watts hora para quilowatts hora, eu preciso dividir para 1000. Dividir para 1000, pessoal, é deslocar 3 casas, como nós já vimos na sala de aula. Então, 90.000 watts hora é a mesma coisa que 90 quilowatts hora. Beleza? Então, esse é o consumo de energia desse ar-condicionado. Professor, não entendi. Como que você fez isso? Ó, é só fazer uma regrinha de 3 básica. 1 kW tem 1000 watts. Portanto, 90.000 watts possui quantos quilowatts? X. Então, é uma regrinha de 3. Nós podemos até analisar algumas coisinhas aqui, né? Deixa eu apagar essa parte aqui. Observa. Aqui eu aumentei a quantidade de watts, né? Se eu aumento a quantidade de quilowatts quando eu passo de 1000 para 90.000, eu vou aumentar a quantidade de quilowatts também. Então aqui eu percebo que as grandezas elas são diretamente proporcional. Eu aumento uma, a outra também vai aumentar. Quando elas são diretamente proporcionais, eu multiplico cruzado, tá? Então vamos fazer 1000 vezes x é 1000x. 1 vezes 90.000 é 90.000. 2, 3. Esse 1000 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, x é 90.000 dividido por 1000. Então, tem 3 zeros aqui em cima, com 3 zeros embaixo, eu vou ter 90 dividido por 1, que é 90. Beleza? Então, o consumo desse aparelho é de 90 kWh. Beleza, pessoal? Tentem lembrar dessas grandezas, tá? Aqui também no consumo de energia tudo é diretamente proporcional. Quanto mais tempo o equipamento fica ligado, mais energia ele vai consumir. Quanto maior a potência do meu equipamento, mais energia ele vai consumir. Um ar-condicionado consome mais energia que um ventilador, por exemplo, não é verdade? Então guardem todas essas informações, que assim vocês vão sair bem. Então, boa prova, beijo e até mais.